Mais de 70 obras do arquiteto catalão Antoni Gaudí estão em Florianópolis. A exposição Gaudí Barcelona 1900 reúne maquetes e outras peças criadas por um dos maiores gênios da arquitetura mundial, reconhecido por transformar a cidade de Barcelona com sua estética moderna e única. Esta é a pauta do Viva Voz de hoje. Está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo a acadêmica de jornalismo Juni Hugen. Boa tarde, Lisa. Boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Nós estamos nas redes sociais, Twitter e Instagram, @Viva Voz Univale. Também estamos no Facebook como /Viva Voz Univale. E se você tem sugestões de pauta, manda pra gente, vivavoz949@gmail.com. A nossa convidada de hoje é a professora Marina Otti, do curso de Arquitetura da Univale. Ela é arquiteta, especialista em design e mestre em engenharia ambiental. Obrigada pela presença, professora. Muito obrigada pelo convite e boa tarde a todos. Bom, vamos falar um pouco de Gaudí para a gente compreender um pouco mais desse universo tão diferente das obras dele, né? Como você diria que é a marca do Gaudí? Qual é o diferencial desse trabalho do Gaudí que faz com que ele esteja aí sendo comemorado até hoje, né? Acho que o diferencial dele é ser único. Se a gente tenta classificar ele dentro de algum movimento na história, fica difícil. Eles tentam até dizer, ele é modernista catalão, mas ele é modernista muito mais por ter sido diferente. Então, ele é único, esse que é o diferencial dele. Ele não seguiu muitas regras, muitos padrões, ele seguiu aquilo que a cabeça e a vivência dele determinava. E isso influenciou ele também como pessoa? Sim, dizem que não conseguem separar a vida profissional dele da vida pessoal. Ele era apaixonado pela natureza e pela religião, e isso se demonstra nas obras dele como um todo. Legal. Agora, Marina, o que você sabe dele? Porque eu, particularmente, estive lá na exposição, né? E a gente sente um pouco da presença dessa figura ali nas obras e tal, nos estudos dele que a gente vê ali. Mas o que você sabe dele como pessoa, né? Ele era mesmo meio loucão, assim, ou só porque ele era diferente no que ele fazia que ele ficou carimbado dessa maneira, né? Ele não tinha, do que eu tenho conhecimento, não tinha uma vida tão excêntrica. O excentrismo dele era, com certeza, utilizar formas que até então ninguém utilizava. De olhar para a natureza e se inspirar numa semente, num galho, e de repente utilizar isso como inspiração para fazer um pilar, que até então todo mundo fazia de uma mesma forma. Então, isso chocava um pouco as pessoas, de imaginar e inventar, colocar, por exemplo, o artesão. Ele valorizava muito como, a partir da Revolução Industrial, a máquina tomou conta por em torno de 1800, ele quis demonstrar que, por outro lado, a máquina não consegue fazer certas coisas que o homem faz. E por isso ele valorizava tanto o artesão. E ele juntou isso, o artesão junto com a figura da natureza, as formas da natureza, trazendo para a técnica da arquitetura, fazendo prédios enormes, grandiosos, e ele conseguiu juntar tudo isso numa só expressão. Agora, da vida pessoal dele, você não tem nenhuma fofoquinha pra gente? A fofoquinha é que ele quase foi enterrado como indigente, porque no final da vida dele, ele já estava tão dentro e tomado pela construção da Sagrada Família, que ele nunca terminou. A barba dele cresceu, o cabelo dele estava diferente, ele já andava todo meio, desgrenhado, e ele foi atropelado por um bonde e quase foi enterrado como um indigente. Olha só, né? Coisa que acontece muito, né, na história de grandes homens aí. Sim, né? A pessoa entra tanto na obra dele, ele não consegue mais voltar meio que para a realidade e acabou, quase que passando batido como um grande profissional, foi enterrado quase como indigente. Você já caracterizou ele como sendo único e também influenciado por elementos da natureza, mas teve alguém que influenciou a obra dele? E, de uma forma geral, ele olhava muito para o mundo. Então, ele teve a primeira fase da vida dele, ele era um pouco mais gótico. Também ele teve uma fase bastante influenciado pela arquitetura oriental, mourisca. Então, ele teve algumas nuances de fases de tudo que ele olhava ao redor dele. Ele nasceu no interior da Espanha e depois se mudou para Barcelona, e foi lá que a cabeça dele florou. Mas quando a gente lê a biografia dele, desde muito cedo, ele já se interessava pelas artes e tudo que era voltado a esse lado mais artístico. Agora, nesse ambiente, qual era o cenário
no momento em que ele estava criando essas obras tão grandiosas? O que mais acontecia naquele momento histórico? Foi um momento de mudança, né? A ascendência do modernismo. Então, até mesmo lá na exposição é possível ver, eles fazem um panorama de como estava naquele momento a sociedade. Então, a primeira parte da exposição tem toda a parte das pinturas e das tapeçarias que existiam de outros artistas contextualizando o cenário, e ele meio que queria ir contra, né? Ele quis fazer um desenho próprio, mas ao mesmo tempo valorizando essa questão do artesão, porque o que estava mudando no mundo eram as novas formas de utilizar a máquina. Então ele, por outro lado, foi por um outro caminho de valorizar o homem, né? De certa forma, pelo trabalho das mãos dele, e a natureza pelas formas que vinham dela. Como ele foi em contraponto com outros artistas dessa época, como que a obra dele era vista nesse momento histórico? Ele foi no começo quase que desdenhado, né? Na época que ele era vivo, ele era quase que até ridicularizado. A grande sorte dele foi ter encontrado, em especial, um grande mecena que patrocinou a vida dele, que foi o Güell. Inclusive tem o Parque Güell e tem o Palácio Güell, algumas obras que foram patrocinadas por esse grande mecena. Então, algumas pessoas olharam para ele e viram que ele era realmente um visionário. Mas a grande maioria, né? Tudo que é diferente, a gente olha com um olhar diferente também. E ele sentiu isso na pele. Até para localizar historicamente, o Gaudí viveu entre 1852 e 1926. Isso. Grandes mudanças. Agora, ele tinha um pezinho no luxo também, sim, né, sim. Marina? Até por ser patrocinado por mecenas, que são as pessoas com grande quantidade de dinheiro, a gente pode ver na obra dele detalhes utilizando até mesmo ouro, detalhes com pedras, detalhes que realmente não era acessível a todo mundo. Quem patrocinava ele eram pessoas com muito dinheiro. Até mesmo quando ele vai fazer igreja, a gente sabe que a igreja também é uma instituição com dinheiro, né? Então, o patrocínio que ele tinha, o dinheiro à disposição, podia também fazer com que ele fosse realizar os sonhos dele e, às vezes, usar materiais que até mesmo eram caríssimos. Até porque, para um artesão fazer todos aqueles detalhes de ferro forjado, que ele tem algumas obras também, isso tudo é custoso, né? Então, com certeza, era uma obra e muitos dos elementos que ele utilizava eram com valor agregado grande. Mas ele também tinha esse foco de servir a burguesia. Isso, exatamente. Era quem patrocinava ele, claro. Né? Então, de certa forma, era uma resposta a quem estava pedindo o trabalho dele. Ele era um trabalhador. Isso, exatamente. Isso, sim. Okay. Ele também é muito conhecido, principalmente em sites, como um modernista catalão. Isso. Até nos bastidores a gente estava conversando um pouquinho sobre isso. Quais são as características desse movimento que fazem com que ele seja chamado de arquiteto catalão? Modernista, né? Modernista. Até porque ele foi diferente do que todo mundo já fazia, né? Então, ele acabou utilizando, principalmente para fazer as obras dele, essa inspiração da natureza, mas ele, ao mesmo tempo, ele é extremamente técnico. Ele se utilizou de diversas novas formas de entender como funcionam as forças de uma estrutura, e a partir do estudo de maquetes, o que todo mundo fazia em desenho, ele fazia em maquetes, ele era muito inventivo. Então, ele criou estruturas muito delgadas. Então, ao mesmo tempo que tinha muitos detalhes em função do artesanato, dos mosaicos que ele fazia, que são chamados de trendacades, ele também fazia estruturas muito limpas e esbeltas, porque ele conseguiu estudar o máximo que poderia se alongar esses pilares, essas estruturas, para fazer estruturas muito delgadas. Então, é quase que dualitário, né? Por um lado, ele tinha muitos detalhes em função dessa inspiração da natureza e o uso do trabalho do artesão, mas a estrutura dele é muito delgada e muito consistente, forte, mesmo sendo delgada. E com isso ele conseguia fazer grandes estruturas. Bacana. Agora, professora, qual a importância do Gaudí, da obra do Gaudí, para os novos arquitetos, né? Ele ainda influencia?
Como é que você vê Eu acho que é isso? uma aula de engenharia ver as obras dele, né? Eu acabei de falar dessas maquetes, então é mostrar como a gente pode ser muito mais criativo para criar uma estrutura. Ele, sem recurso algum, em 1800 e pouco, né? Ele nasceu em 1852, então lá por 1900, no auge dele, dos projetos, ele criou toda uma nova forma de estudar, de entender como funcionam as forças de uma estrutura para ela ficar de pé, e ao mesmo tempo ele conseguiu fazer hoje pilares que a gente olha e não consegue. Eu mostrei até para um aluno meu e foi engraçado. Ele disse assim: professora, como é que eu vou fazer isso no computador? Eu disse: pois é, ele nem tinha computador e fazia, né? Então é um pilar que é conhecido que ele começa redondo e ele termina quadrado, ele se torce inteiro. Então o aluno não estava nem conseguindo imaginar nos dias de hoje como fazer, e alguém em 1900 já fez. Então mostra como às vezes a gente acha que a gente só cresce, né, no nosso conhecimento, e muitas vezes tem conhecimentos que já foram pensados lá atrás e se perderam. Então ele tem muito a ensinar e mostrar como a engenharia e a arquitetura podem andar lado a lado, como uma pode ser um complemento da outra, e isso me fascina. Falamos da obra dele como influência. Tem como destacar alguma obra ou algumas obras que durante a carreira dele se destacaram? Com certeza, hoje, né, é a Sagrada Família, porque ela ainda está em construção. Então, a Sagrada Família foi a grande obra dele, o grande sonho dele. Ainda está em construção. Ainda Que está legal, em construção. depois de tanto tempo. Isso, né? então agora sempre muda, né? Já tiveram alguns arquitetos interpretando os desenhos dele, até tem muita polêmica nisso. Antes me perguntasse de polêmica, ele tá uma polêmica. Porque tem gente que diz que deveria deixar só até onde ele construiu. Certo. Porque como ele não fazia muitos desenhos, então é muita interpretação. E a gente vê direitinho a diferença da onde foi o dedo dele e agora a interpretação, né, dos arquitetos tentando terminar. A previsão é em torno de mais 30 anos ainda para acabar, e ela ainda não tem nada, e já é enorme, né? Então já é grandiosa. Então essa é uma das grandes obras em destaque, até muito do turismo em Barcelona se fez em função da Sagrada Família, e ela, quando pronta, é para se tornar o prédio mais alto de Barcelona, ou seja, ele foi muito visionário, porque ele imagina isso em 1900, né? E agora vai se tornar o prédio mais alto de Barcelona, e Barcelona tem prédios altos, então com certeza é a obra de maior grandeza. Outra obra que é muito interessante dele é a Casa Milà, também conhecida pelos locais como La Pedrera. Parece uma casa toda feita de pedra. Ela virou um museu e nela tem várias soluções que ele utiliza. Inclusive, em cima, ela tem chaminés que são torcidas, mas isso tem um porquê. Então, ele não usa só a estética pela estética. Ela era torcida porque, se a gente olha o movimento da fumaça de uma lareira ou de uma churrasqueira, a gente que faz churrasco aqui, o movimento da fumaça também é espiral. Então, ele se inspirou nisso para fazer essas chaminés. Essa Casa Milà também é bem interessante porque você pode visitar, e eles virou um museu, tem inclusive um cômodo todo preservado com os móveis da época. E também mostra como era a sociedade nessa época, porque quem morava embaixo, hoje em dia quem mora no andar mais alto é o que tem mais poder aquisitivo. Naquela época era o contrário, porque como os prédios não tinham elevador, quem morava embaixo era com maior poder aquisitivo. E em cima moravam, né, os empregados. Então, é também interessante que a gente vê a forma de vida daquela sociedade, né, em 1900. E outra casa também muito conhecida é a Casa Batlló, que ela tem na fachada dela, as varandas são como se fossem máscaras. Parece o crânio de uma pessoa, muito interessante também. Até ela meio que choca, imaginar isso em 1900, as pessoas com aqueles vestidões, olhando aquela casa, eu só imagino como ele chocava a sociedade. Imagina. Agora, Marina, alguém é anti-Gaudí? Existe isso no universo da arquitetura? Olha, tem contrários, movimentos contrários? Hoje em dia todo mundo é anti alguma coisa, né? A gente vê com esse mundo de todo mundo dar opinião em tudo, sim. Tem gente que fala que os ornamentos deles são em excesso. Então, sim, tem gente que é contra Gaudí. Mas eu acho que é muito mais você conseguir enxergar um profissional que é ele próprio, né? Hoje eu vejo tanta gente sem personalidade. Então, olhar o trabalho dele é ver uma pessoa que tem personalidade, ele não copiou nada de ninguém e com certeza teve um estilo próprio, que eu acho até difícil de classificar ele dentro de um movimento. Entendi, muito interessante. Bom, a gente vai fazer um intervalo, daqui a pouco voltamos a descobrir um pouco mais sobre o trabalho de Antoni Gaudí com a professora Marina Otti.
O Viva Voz já está de volta pela rádio e também pela TV Univale. Hoje recebendo a professora Marina Otti, ela é professora do curso de arquitetura aqui da Univale, também especialista em design e mestre em engenharia ambiental. Marina, uma informação importante para quem acompanha o programa é que você morou na Espanha, né? Então você esteve ali em contato direto com as obras do Gaudí, né? Qual é a impressão, né? Essa presença ali, que impactos causaram em você? Ai, com certeza. Quando eu voltei, eu brincava para todo mundo que perguntava, eu fui para a cidade de Gaudí, eu não fui para Barcelona. Quando a gente vai para Barcelona, a gente se sente realmente aonde ele viveu, né? E as obras dele são muito grandiosas. A proporção, ver ao vivo, né, para um arquiteto é sempre muito interessante, porque a proporção a gente tem realmente quando a gente está de frente àquele edifício, ou entrando dele. Então, assim, é muito impressionante realmente a obra e você vê uma cidade, a gente tem outros exemplos de cidade no mundo que se transformaram por arquitetura, como Bilbao, até mesmo na Espanha, mas Barcelona eu tenho muito disso, que para mim eu considero a cidade de Gaudí, né? A expressão da obra dele é muito forte dentro daquele sítio, daquela cidade. Qual você sentiu mais interesse? Com certeza é a Sagrada Família, né? A Sagrada Família, até por essa curiosidade, ela não está pronta e continua a construção. E tem todas as explicações, cada lado do edifício é em função de uma figura religiosa, o amanhã, a morte, a vida, os 12 apóstolos, então são 12 torres. Então, tudo tem uma explicação, tudo tem um porquê. Eu sempre acho que a arquitetura tem que responder perguntas, né? Então, a arquitetura dele, mesmo tendo as pessoas que não gostam, ela responde a perguntas. Existe por trás um conceito e uma intenção. Até acho muito interessante uma frase dele, que ele fala que o belo só é belo a partir do momento que ele tem função. Então, aqueles que falam que ele tinha muito ornamento, meio que vai até contra o que ele mesmo acha, que as coisas têm que ser bonitas, mas antes de tudo tem que ser funcionais também. Agora, aproveitando um pouquinho, já que se falou da Sagrada Família, né? A religião influenciou muito a vida dele ou foi mais, né, a partir do momento em que ele começou essa obra? Não, já antes, a Espanha é um país muito religioso e já vinha de casa a questão da religião, e o sonho dele sempre foi construir uma igreja. Ele chegou a construir outros templos, né, religiosos, e realmente a grande obra dele foi a Sagrada Família, foi onde ele acabou morrendo ainda fazendo essa obra e não terminando o grande sonho dele. Mas influenciou a vida toda dele, com certeza. Aqui no Brasil, algum movimento tem influência de Gaudí na arquitetura? Tem, inclusive agora na Bienal de Veneza, eles fizeram ao início da exposição do Brasil, era um paralelo entre um artista de rua brasileiro que construiu a sua própria casa, nunca tinha visto o Gaudí, usando cacos de porcelana e de objetos que ele via, que é considerado o Gaudí brasileiro. Então, é muito interessante como uma pessoa que não teve acesso a essa informação acabou construindo dentro de um pensamento muito similar ao Gaudí. Mas, de resto, eu acredito que ele é único, realmente, ele tem um trabalho único. A gente tem também os movimentos que trabalham com a influência da natureza, ainda hoje, né? A arquitetura inspirada na natureza, ela é também uma corrente dentro da nossa área, porém, nada como o que ele fazia. E tem algum artista brasileiro que consegue projetar essas obras aqui no Brasil mesmo? O Brasil tem influência de Gaudí? Eu acredito que não. O Brasil ainda está... O Brasil, por volta da década de 30, com o modernismo brasileiro, no concreto, ele teve um movimento próprio. E hoje a gente está buscando ter de novo um movimento. Então, a gente tem, na verdade, várias correntes no Brasil. Então, sim, tem pessoas que trabalham, talvez, com uma linha parecida dos elementos delgados, mas eu insisto até pelo mundo, eu acho que ele é único. Até seria uma injustiça comparar o trabalho dele com alguém. Tá certo. Marina, vamos falar um pouquinho da exposição, então, Sim. que está aqui em Santa Catarina, está em Florianópolis, fica até 30 de outubro, para quem não foi ainda, né? E qual a importância dessa exposição para a gente aqui no estado, para as pessoas aqui no Brasil? O que as pessoas vão encontrar nessa exposição?
Olha, cultura nunca é demais, né? Então, eu acho que todo mundo deveria dar uma olhada. A gente entende o que a gente é hoje pelo que o mundo já viveu. E também tem muito disso de você imaginar que sempre a gente está numa crescente de conhecimento e nem sempre isso é verdade. Então, essa exposição, ela dá um panorama geral de como eram as artes também. Então, você vai encontrar lá uma parte inicial mostrando o contexto em que estava a Espanha, tanto dos artistas plásticos, da escultura, das tapeçarias, que introduzem o trabalho do Gaudí, até mostrando como ele estava indo um pouco contra o que estava acontecendo na Espanha. E depois tem toda uma parte da obra dele, claro que não é a obra inteira, mas tem alguns elementos muito interessantes que o público vai ver, além dos projetos, imagens, tem maquetes, tem inclusive as réplicas de como ele fazia as maquetes dele, estudando as forças do edifício, ele fazia utilizando a gravidade, correntes com peso, simulando os pesos do edifício, e isso acabando ficava a estrutura ao contrário. Por isso que vocês vão encontrar lá um espelho embaixo, que era a técnica que ele utilizava mesmo. Ele fazia a maquete ao contrário, pela gravidade, colocava um espelho embaixo para conseguir ver como a estrutura ficaria pronta. Então, isso é muito avançado, né? Ele inventou isso. Ele inventou isso, né? Não foi alguém foi lá e ensinou ele. Ele inventou uma técnica de entender as forças, né? Que a gente aprende lá na aula de física, geralmente o pessoal não gosta muito de física e matemática, né? Então, ele conseguiu fazer na prática algo que às vezes para a gente é difícil entender como as forças funcionam. Então, até uma aula de matemática, uma aula de física, pais levem suas crianças, porque também é muito interessante e é cultura, né? Cultura nunca é demais. Agora nós estamos conversando sobre Gaudí. O que te levou a estudar sobre ele, querer conhecer um pouco mais a obra, além, né, da arquitetura, que é a tua profissão? Na verdade, eu acabei conhecendo mais. Ele eu já tinha visto pela TV e tal, a obra, mas quando eu tive aula com a minha professora de História na arquitetura, a Maria del Pilar Carlevaro, ela ensinou a gente e eu me apaixonei. E realmente depois a gente, inclusive, fez um grupo de estudos de estudantes de arquitetura e a gente foi viajar para a Europa na faculdade e ela foi junto. E aí a gente pôde ter uma aula ao vivo, né? Imagine a gente tendo uma aula com uma professora que entendia muito também, já tinha morado na Europa. Então, me fascinei. A gente estudou tantos outros, mas exatamente essa questão dele ser único, não que eu faria um prédio do estilo dele, mas por ele ser único. Então, isso me cativa muito, porque eu acho que as pessoas que são autênticas, elas acabam sendo verdadeiras com aquilo que realmente elas desejam ser. Estimular a criatividade, abrir mesmo os horizontes, né? E ele, além de tudo, ele é um artista, ele não é um arquiteto, ele é um artista, né? Ele usou técnicas de artesanato, técnicas de física, matemática, arquitetura, então ele é um gênio, né? Pois é, agora, você que esteve lá, né? Pessoalmente nos prédios, nas construções, né? Eles realmente, eles realmente são fáceis de se circular, porque tem algumas estruturas circulares, tem espaços bem diferentes. Você disse que ele trabalhava com o foco na função, né, da arquitetura, né? Você vê isso? Viver numa casa projetada por Gaudí é algo possível? É algo possível. Claro que são outros tempos, né? Até falei que o funcionamento da casa era diferente, né? As pessoas moravam embaixo, serviçais em cima. Então, a gente nota isso também na estrutura. Bacana. Mas até por ser um museu, a Casa Milá, e com tanta gente visitando, funciona sim. A casa funciona, tem as escadas. A igreja também funciona. A parte que só, né, ela não está nem construída como um todo, funciona assim. Agora, impressiona realmente a estrutura. É tudo muito grandioso, é tudo muito forte. Ao mesmo tempo que é forte, é delicado. Então, é incrível como ele consegue fazer essa dualidade. E no curso de arquitetura aqui da Univale, como que vocês conseguem incluir obras, não só do Gaudí, mas também de outros artistas, para complementar, né, no conhecimento dos acadêmicos e ajudar eles? Com certeza. As aulas de história, né, trabalham com a obra dele. Eu, por exemplo, dou numa aula de meios de expressão e a gente fala, inclusive, dessa mistura da arte e da arquitetura. Ele aparece nos slides. Quando a gente fala dos mosaicos, ele também aparece. E, inclusive, até faço convite
convite para os professores de física dessa área, utilizem esse trabalho dele, porque com certeza ele consegue demonstrar na prática como funciona uma estrutura. Então, você imagina que essa exposição, que continua aí, vou chamar de novo até o dia 30 de outubro, é válida para pessoas que não são da área? Com certeza, né? Com certeza, porque mostra um panorama da Espanha, né? Um país tão interessante, que dizem que tem muito do Brasil, o Brasil tem da Espanha, a gente tem muitos descendentes também espanhóis aqui, e fora por isso, de entender como a gente pode ser criativo mesmo em até disciplinas que às vezes a gente pensa que são difíceis, é tudo uma questão de como a gente consegue encarar aquilo, né? De utilizar mais o lado criativo e juntar as áreas mais exatas das humanas, que é possível, eu acho bem interessante. Tá certo. Bom, a gente vai agradecer a presença da professora Marina Otti, obrigada pela entrevista. E Gaudí, né? Eu acho que vale a pena sim, deem uma olhada. Todos que puderem, passem por lá, na exposição no SIC, lá em Florianópolis. É isso, né, Júlia? É isso mesmo, nós vamos agradecendo o carinho da sua audiência. Obrigada a você que esteve juntinho do Viva mais uma vez. Nós nos encontramos no próximo programa. Até lá!